nasci na província de Luanda. Os meus pais eram provenientes da província do Kwanza Sul e logo depois do meu nascimento, como filho primogênito, até antes do meu nascimento, eles acabaram convertendo-se ao cristianismo. E eu tenho dito que eu praticamente nasci na igreja. A minha igreja de origem é a Igreja do Redentor, aí no Prenda, ao lado do Lote 22, onde eu cresci e militei os meus primeiros anos da fé. Fiz os meus estudos primários na Escola 215, aí na Comissão do Prenda. Depois fui para o Trabalho e Luta, depois fui para o Quiloange e depois fui para o Macarenco. E em 1999 eu senti o chamado da parte de Deus para o ministério pastoral. No princípio ainda relutei, tive algumas dúvidas, mas dias foram passando, Deus foi confirmando esse chamado na minha vida. 2009, 2000, 2001 foi aquele processo de discernimento, e em 2003 em 2000 eu passo a tornar-me evangelista da juventude a nível da cidade de Luanda, da Igreja Metodista. E essa oportunidade me expôs a muitas realidades do trabalho evangelístico a nível de Luanda, e aquilo foi uma confirmação do meu chamado. Em 2003 eu parto para o Zimbábue, onde eu vou para a formação teológica na Universidade África no Zimbábue, onde eu fico durante 4 anos de formação e depois regresso para Angola. A minha primeira nomeação, quando volto para Angola, eu vou para o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, que foi a minha primeira escola, onde eu aprendi muito, trabalhar como secretário executivo da juventude do SICA, onde trabalhei durante 3 anos e meio e depois fui eleito o primeiro jovem angolano a ser eleito como secretário executivo da juventude da Conferência das Igrejas de toda a África, do Egito até a África do Sul. Aí foi o apogeu da minha trajetória. Servi durante 4 anos um mandato, aqueles mandatos são rotativos. Em 2012 termino o mandato e sou eleito diretor global para a formação de jovens na Igreja Metodista Unida no mundo. Então eu saio de Nairobi e vou para os Estados Unidos, na sede mundial da Igreja Metodista, propriamente na cidade de Nashville, Tennessee, onde durante 3 anos trabalhei com a igreja a nível mundial, que era na formação. Nós tivemos a oportunidade de trazer uma nova dinâmica naquilo que era importante criar a Associação das Escolas Teológicas Metodistas a nível de África, e a Associação das Universidades Metodistas tem o nosso DNA. Tivemos envolvido nesse projeto e trouxemos também um projeto revolucionário que era a criação das bibliotecas no formato digitais. Nós, a nível de África, distribuímos mais de 7.000 Kindles que eram aparelhos onde vinha materiais teológicos para a universidade, para 7.000 estudantes de teologia em toda a África, que é da fala portuguesa, da fala inglesa e da fala francesa. Foi uma experiência muito boa. Depois daí eu regresso para Angola. Regressando para Angola, fui pastor da Igreja Central do Lubango, e depois do Lubango fui para Kwanza Norte. Do Kwanza Norte vim para Luanda, onde fui pastor da Igreja Metodista Unida José Katumbela Lima, na Mabor, no Kazenga. Depois fui para a Igreja Metodista Unida Manuel Muniz, no Sekele. Do Sekele vim para o Quilamba. Em termos históricos de ministério, essa é a minha vida ministerial. Apesar de que eu tenho mais tempos de ministério, passei quase 10 ou 12 anos servindo a igreja fora da igreja, de outras capacidades, mas agora voltei para a igreja local e me sinto bem
Tenho essa dualidade de conseguir se dar bem fora da igreja e se dar também bem dentro da igreja. E, acima do possível, procuramos passar aquilo que é o nosso legado para as próximas gerações. Olha, foi uma experiência muito boa servir a Deus noutros países, quer no Quênia, quer nos Estados Unidos, que na verdade os Estados Unidos e o Quênia eram apenas bases. Eu trabalhei em vários locais do mundo. Hoje eu conheço quase todo mundo, só me falta, dos continentes só me falta conhecer a Austrália, que eu acho que um dia eu vou conhecer, ainda sou muito jovem. Mas a experiência foi boa, foi um processo de aprendizado mútuo, aprendi muito, abriu muito a minha mente, lidei também abriu a minha mente com relação ao ecumenismo. Hoje eu sou uma pessoa que me considero muito ecumênica, eu consigo estar numa igreja tradicional, consigo estar numa igreja pentecostal, consigo estar numa igreja evangélica e abriu a minha mente para o ecumenismo. Outra realidade também que eu tive foi aprender muito com a realidade de outros países, olhando para o contexto deles. Isso também me formou aquilo que eu sou hoje. Acima de tudo, das experiências que eu tive, foi quando eu estive no norte de Uganda, onde eu fui visitar um projeto da igreja anglicana de crianças ex-soldados. Encontrei muitas crianças que foram usadas para as guerras e eles contavam seu testemunho. Foi a coisa que mais me marcou durante esses anos. Sem sombra de dúvida, o lugar onde eu fui também visitando, conhecendo novas pessoas, e também foi muito, mas muito, muito bom. Eu digo assim, o Evangelho é o mesmo. Se você olhar, a primeira mensagem, podemos dizer, o primeiro sermão de João Batista foi: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. O primeiro sermão de Jesus foi: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. O primeiro sermão dos discípulos foi: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. A mensagem é a mesma, mas os métodos de transmissão da mensagem devem ser diferentes, olhando para a realidade e o contexto em que cada povo se encontra. Então, as novas tecnologias devem nos ajudar apenas a transmitir a mensagem da forma mais eficaz, para que todos possam conhecer essa mensagem, para que todos possam ser alcançados pelo poder do Evangelho. Eu não olho as novas tecnologias como um perigo, não. Pelo contrário, nós precisamos usar as novas tecnologias para alcançar aí onde o Evangelho não pode ser atingido. Hoje eu estou a falar para essa câmara, depois desse vídeo estar pronto, vai para lugares onde eu nem sei onde que vão chegar. Então é uma ferramenta. A primeira pessoa no Evangelho, no Novo Testamento, teve essa ideia foi Paulo. Paulo não conseguia chegar para as suas comunidades. Ele fazia o quê? Usava as redes, que podemos dizer a rede social que ele tinha na altura, que eram as cartas. Ele escreveu as cartas e as cartas foram lidas em lugares onde ele não estava. Mas aí Deus ajudou. Então hoje nós precisamos usar as novas tecnologias para impulsionar a expansão do Evangelho, o Evangelho chegar lá onde precisa chegar. A Igreja Metodista, eu sou um jovem pastor com um pouquinho de influência, não é porque esse espaço me deram. A igreja, em qualquer organização, qualquer instituição não te dá esse espaço, mas você vai conquistar na base do respeito, na base da humildade, na forma com que você vai olhar para as situações. Durante muito tempo, eu me coloquei e tomei isso como decisão. Eu vou ser parte da solução e não parte do problema. A igreja tem muitos problemas, como organização tem muitos problemas, tem muitas situações. E se eu apontar apenas o problema, não estou resolvendo o problema. Então eu vou me colocar como solução. Foi isso que me fez, muitas das vezes, e eu digo quando olho para trás, que me fez ingressar no ministério pastoral. Nós reclamávamos, os pastores, o que eu estou a fazer? Vou sempre apontar dedo aos pastores, por que eu não entro? E aí onde eu estiver, usar o meu raio de influência para transformar o mundo melhor. Eu não vou mudar o mundo, mas eu vou conseguir mudar o meu raio de influência, aí onde eu estiver. Então, onde eu estou, eu procuro fazer isso.
quando eu estiver com os jovens, eu falo com eles para influenciar onde eles estão. Comece a influenciar onde você está. Quando falo para as mulheres, quando falo para os pastores, procuramos passar essa mensagem de que nós fomos chamados como sal e luz. Então, como sal e luz, nós temos esse desafio de transformar o meio onde nos encontramos. Então, eu digo sempre que usa o que tens, onde estás, para fazer o melhor, e você vai transformar o mundo. Então, conflito de geração para mim é um não assunto, é só ser humilde e você vai ser reconhecido pelos mais velhos. E para essa questão, o meu grande exemplo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era fazedor de tendas. Para fazer tendas é porque ele aprendeu. Sim. Então eu digo ao jovem, aposte na formação. Aposte na formação. Josué, Moisés, Davi, todos eles venceram porque eles tinham um skill, tinha algo que eles conseguiam fazer. Então, para além do ministério, vamos apostar na formação. Quando você aposta na formação, você tem valor. E quando você tem valor, as pessoas vão reconhecer o teu valor. E aí você vai agregar valor. E eu tenho dito, feliz é o homem que consegue fazer as coisas agregando valor às pessoas, mas dentro daquilo que ele ama. Se você conseguir, o que eu quero dizer? Você faz alguma coisa que você ama, mas essa coisa te dá algum rendimento, e ainda por cima é dentro do teu propósito de vida. Eu gosto, meu propósito de vida é ensinar. Eu gosto de ensinar, eu amo ensinar. Mas tive que me aperfeiçoar. Como vou ensinar aquilo que eu sei para as pessoas? E disso aqui eu consigo tirar algum rendimento quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou falar com um grupo de pessoas. Então é como se diz, quem corre por gosto não se cansa. Então o jovem precisa primeiro identificar qual é a sua área, o que você faz com prazer, o que você gosta de fazer que te dá prazer. Quando você juntar aquilo que te dá prazer e você investir naquilo, aquilo vai vir depois os resultados. Então, o mais importante aqui é fazer as coisas com paixão, que você gosta, e não fazer porque você quer ganhar dinheiro. Não porque você quer ganhar, mas primeiro por paixão. A primeira palestra que eu dava palestras gratuitas, mas aquilo foi crescendo, a paixão, e hoje Deus tem nos abençoado e alguma coisa tem acontecido. Então, precisamos trabalhar nisso aí. O nosso maior desafio nessa altura é a construção do novo templo. É um templo ambicioso que nós estamos a pensar, um templo equivalente para 3.000 almas, que é tempo grande, estamos a chamar a Catedral do Quilamba, para 3.000 almas, e nessa altura falar de preços seria, não quero colocar a carroça em frente dos bois, mas a equipe técnica está a trabalhar, mas daqui em breve vamos ver as paredes a levantar, e no final da obra, porque essas obras você pode ter uma estimativa e depois os gastos aqui, o material de construção sobe todos os dias, então podemos queimar. É uma obra que vai dignificar o nosso Deus, dignificar o povo do Quilamba. O projeto do estúdio de podcast que nós estamos a fazer é um projeto muito ambicioso. A igreja quer cada vez mais usar as novas tecnologias para alcançar aquelas pessoas que precisam. Então nós estamos a trabalhar nisso aqui. Também não quero dar preços, mas é um estudo que vai estar à altura daquilo que é as necessidades da igreja. São 508 anos de reforma protestante. Foi num contexto muito, muito desafiador que Martinho Lutero se levantou, colocando em causa até mesmo a sua própria vida para defender aquilo que era a verdade do cristianismo. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos continuar a defender o cristianismo, a defender as verdades bíblicas. E Martinho Lutero levanta-se com as suas teses, que se resumem nas 5 solas, e hoje nós precisamos cada vez mais pensar que Deus tem um plano para todos nós. Então a igreja precisa se reformar sempre. Uma vez reformada para sempre. A tendência do ser humano é sempre se desviar dos desígnios de Deus. E Deus sempre nos traz para os seus caminhos. E a reforma é isso.
é o pecador arrependido olhar e dizer, não, preciso voltar para aquilo que é. Como igreja, nós temos o perigo de se institucionalizar e acabamos tornar-se muito burocrática. O ser humano é isso, não é pecado isso, mas é a nossa natureza. O zelo de querer fazermos o bem, depois acabamos fazendo o mal. Então é importante que a igreja possa sempre estar na reflexão. O que é isso? O que é que nós precisamos? O que é que nós acreditamos? Qual é a nossa identidade de fé? O que é que nós cremos como igreja? Porque senão a tendência do humano é sempre trazer alguma coisa. Não, é preciso fazer isso. Não. Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós não podemos colocar outra coisa. E Paulo fala, não se coloca outro fundamento para além daquele que é Cristo Jesus. Mas hoje a igreja está a colocar vários fundamentos, colocar várias situações, mas precisamos sempre parar e refletir e deixar ser usado pelo poder do Espírito Santo, para não cairmos na mesmice, nem deixarmos que as coisas possam acontecer do jeito que o mundo quer. À margem da reforma do interior do homem. Uma das coisas que Martinho Lutero trouxe para a igreja é a capacidade da igreja refletir, questionar. Nós não podemos ter medo que as pessoas questionam. A fé deve ser questionada. Nós não podemos deixar de fazer questões, porque no fazer questões que nós descobrimos como estão as coisas. Então, a contribuição da reforma foi em vários aspectos, porque Lutero defendia que o homem devia conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A aproximação das pessoas à Bíblia, à palavra de Deus. É importante que as pessoas se aproximem de Deus. Hoje nós temos uma geração que do pastor disse, da igreja disse. O que a Bíblia diz? Vamos voltar para as Escrituras. O que a Bíblia diz? Hoje, com o conhecimento que nós temos, nós podemos buscar cada vez mais conhecer Deus através das Escrituras. A igreja de Bereia, que lá no livro de Atos diz uma igreja que ia e confirmava tudo aquilo que eles aprendiam. Hoje você vê as redes sociais, as pessoas pregando, tem muita pregação, mas quem está aí lá dizer que isso aqui é bíblico, isso que aquele pregador está dizendo, e Martinho Lutero defendia isso. É por isso que ele disse que é importante que a Bíblia seja traduzida na língua das pessoas comuns, para que elas possam aprender e ir lá na fonte. Porque esse livro não é um livro qualquer, é um livro que transforma vidas. Então, quando você vai para a fonte, a tua vida é transformada.